Homem-Aranha: O Novo Dia iniciou uma nova fase no CM. E eu nem tô falando do Homem-Aranha do Tom Holland. Se você quer saber com spoilers, fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Pop Cia, sejam todos muito bem-vindos ao canal. A gente vai falar aqui agora da personagem misteriosa da Set Sync, que todo mundo já sabia quem era, mas que agora que a gente assistiu o filme e que as informações começam a circular, as pessoas estão assistindo o filme e estão descobrindo de fato, com spoilers a partir de agora, ok? A Jean Grey. A Jean Grey é a primeira personagem de X-Men realmente colocada dentro do universo cinematográfico da Marvel. Por isso que eu abri esse vídeo falando que inicia uma nova fase no UCM. Depois de Guerras Secretas, a gente deve ver a Marvel baixando um pouco a bola dos Vingadores e colocando seus holofotes nos X-Men. Mas vale ressaltar que ela não é a primeira mutante que aparece no universo cinematográfico da Marvel. Como eu disse, ela é o primeiro membro clássico dos X-Men que aparece. Mas não foi o primeiro mutante. O primeiro mutante oficial do universo cinematográfico da Marvel é a Miss Marvel. Eles adaptam isso, eles mudam isso, e prova disso é que quando é descoberto isso no final da sua série, toca a musiquinha clássica dos X-Men, a série animada. Vamos ver se eles continuam bancando isso. Porque depois veio o filme The Marvels e nunca mais se falou sobre isso. Mas até agora, pelo menos, ela foi classificada como mutante. Depois, a gente teve o Namor. I was a mutant. O Namor, esse sim, classificado nos quadrinhos como mutante, apesar de não fazer parte da lore dos X-Men. Mas ele é um mutante e ele permanece assim no universo cinematográfico da Marvel. E depois disso, a gente teve o Underman, que eu fiquei aqui batendo cabeça, eu falei que não, mas de fato, depois me convenceram. Porque os poderes dele surgiram depois de um trauma na adolescência, que é exatamente o que acontece com X-Men, né? com mutantes. Tem um trauma, esse trauma liberta poderes. É assim, por exemplo, com a própria Jean Grey nos quadrinhos. Tem um quadrinho muito interessante que eu recomendo que as pessoas leiam, que é X-Men Origins. Em uma dessas histórias, eles contam a história de origem da Jean Grey. Na história dela de origem nos quadrinhos, é um pouco diferente até com o que eles adaptaram aqui no UCM. Nos quadrinhos, ela tá ali brincando na rua com uma melhor amiga dela, elas estão brincando de jogar frisbee. Ela joga um frisbee muito longe, a menina vai correr atrás do frisbee assim, não tá olhando pra rua, ela é atropelada. Na hora que a melhor amiga dela morre, ela tem esse trauma, ela liberta os seus poderes e passa a reviver na mente dela, todos os dias, a todo instante, a morte da melhor amiga. Aqui no filme, o que eles fizeram? Eles colocaram a morte, na verdade o sumiço da irmã, como esse ponto de baque para ela. Ela já tinha os poderes, ela e a irmã foram abandonadas pelos pais, e as duas viram, best friends. A irmã Sarah, mais velha, ela ajuda a Jean a conhecer os seus poderes, e eis que nesse filme ela está descontrolada, muito no início ainda de carreira, muito jovem, adolescente ainda também, sem conhecer de fato o tamanho dos seus poderes, tanto é que ela começa o filme de um jeito e termina o filme de outro, muito mais poderosa do que ela começou, mas ainda muito distante do que ela pode chegar, isso é importante ressaltar. E nos quadrinhos ela até tem essa irmã Sarah, na maior parte da história dos quadrinhos ela não tem poderes, agora recentemente fizeram uma readaptação e tal, mas não vamos levar isso em consideração aqui, tá? O principal é, essa irmã até existe, mas ela não tinha poderes. Então, o UCM adapta, essa irmã dificilmente retornará, mas é muito importante esse contexto da Jean Grey. E é incrível, a minha sensação assistindo esse filme, vendo a Jean Grey, não me passava outra coisa pela cabeça que não. Gente, essa menina precisa de um professor Xavier na vida dela. E não o velhote, né, do Patrick Stewart, com todo respeito, é uma lenda do cinema, junto com o Magneto, né, o Ian McKellen, mas vão ser outros X-Men, né, não é essa turma antiga da Fox que vai voltar agora em Doomsday e em Guerras Secretas
e depois não devem voltar mais, né? Acho que dos antigos, assim, o único que deve ficar por mais algum tempo ainda, porque também é jovem, porque veio depois, é o Deadpool. Os outros, eu sinceramente não vejo eles aproveitando mais ninguém, né? Mas vai ser legal, vai ser a despedida e tal, e o UCM poder de fato ter os seus mutantes dentro da sua saga. Só ver X-Men 97, o sucesso que é, como é bem construída, como é muito bem elogiada, e mesmo quem não elogia as críticas, a crítica social que tem por trás, putz, vai ser uma nova fase, uma nova saga da Marvel nos cinemas, que vai ser um negócio gigantesco. E o que eles prepararam aqui, além da Jean Grey, e dela terminar o filme, né, indo embora, onde ela tá indo, né, tá indo pra Mansão X, o que vai acontecer, né, ela vai achar esse Professor Xavier. Isso deve acontecer, né? A próxima aparição dela, acredito que seja no filme dos X-Men, que não é oficial, mas deve chegar em 2028, né? 2028 a Marvel tem de 3 a 4 filmes, né, para esse ano. 2 estão confirmados, né, que é o Motoqueiro Fantasma e o Pantera Negra 3, e o terceiro filme seria o filme dos X-Men. Vamos ver se na D23, que acontece de 14 a 16 de agosto, eles confirmam, ou seja, é logo ali. Então, para não perder nada, você tem que estar inscrito aqui, porque assim como a gente fez a cobertura completa agora da San Diego Comic Con, a gente vai fazer a cobertura completa da D23 também, tá bom? Então fique inscrito para não perder mais nada. Continuando a nossa análise, uma coisa muito importante que eles prepararam nesse filme do Homem-Aranha para os X-Men é a própria relação do Homem-Aranha com isso, porque no final do filme ele cria uma conexão com a Jean. Então, em algum momento eles vão explorar isso novamente. E vale ressaltar que essa não é a primeira vez... Nos quadrinhos eu não vou nem considerar, porque a parceria Homem-Aranha e X-Men nos quadrinhos é gigante, mas em produções audiovisuais, o primeiro contato do Homem-Aranha com X-Men no audiovisual é na série animada do Homem-Aranha dos anos 90, né? Onde ele começa a sofrer mutações, uma história muito parecida com a dessa aqui. A diferença é que lá ele vira de fato o Aranha humana. A gente teorizava que isso podia acontecer no filme, mas não aconteceu, passou longe disso acontecer. E nem acho que eles vão adaptar isso, por mais que eu achasse uma ótima ideia, continuo achando. E lá ele procura, ele sabe que ele está sofrendo essa mutação, e ele vai até a Mansão Xavier para procurar o Professor Xavier, procurar ajuda. Há um homem que talvez possa me ajudar. Dizem que ele é o maior especialista do mundo em mutações genéticas. E o Xavier diz que ele não pode fazer nada para ele. Foi bem cuzão aí o Xavier, mas de fato, né? Não é nem a lore dos X-Men, né, impedir a mutação de acontecer, e também porque era diferente, né, o Homem-Aranha não era algo natural dele, era por causa da picada de aranha, tal, né, a evolução dos poderes da aranha, enfim. Será que pode me curar? Eu lamento, Homem-Aranha, meu trabalho não é curar mutantes. Além disso, a gente tem o Bill Metzer, né, que é o William Metzer, que nos quadrinhos, ele é um cara anti-mutante. E aqui ele, como chefe do controle de danos, agora depois de tudo que ele fez, talvez ele não seja mais o chefe do controle de danos. Mas talvez ele trabalhe ali, né, nos fundos, né, por detrás, por debaixo dos panos, para meticular coisas contra os mutantes. Você vê o ódio que ele tem, né, ele falando ali pra Jean Grey que o cérebro dela, o poder que ela tem pode ser usado pro bem, mas que bem é esse, né? E ele querendo copiar o cérebro dela para usar isso em outras pessoas. Pô, que coisa cruel. E uma outra coisa. O Homem-Aranha tentando limitar a sua mutação, procura o Bruce para entender da manopla lá, aquele negócio que ele usa no braço, para impedir o Hulk. E aí o Peter, ele cria um dispositivo universal para inibir poderes. E ele usa isso na Jean Grey também, e depois o próprio controle de danos acaba usando isso contra ela, deixando ela sem qualquer tipo de poder. Imagina isso sendo evoluído com uma tecnologia maior que esse cara não vai ter acesso. É o início de sentinelas, é o início de tentar coibir pessoas com poderes e pessoas como mutantes. Olha esse controle de danos, que por mais a gente pode criticar o controle de danos em vários aspectos, acho que esse filme é o melhor momento do controle de danos no UCM, mas ele já correu atrás da Miss Marvel, já correu atrás do Wonder Man, já fez assim um monte de coisa, da She-Hulk ele correu atrás também, né? Então assim, a quantidade de cagada que esse controle de danos já fez
com esse cara no poder, só que ele tava escondido na figura daquele outro cara que aparecia em tudo quanto é produção. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu vi ele no fundo de uma cena. Eu acho que eu vi. Preciso reassistir o filme pra ter certeza. Mas eu acho que era um easter egg ali atrás, o cara. Eu vi e falei, não, esse cara de novo não. Pelo menos ele não falou uma frase, pelo menos isso, né? Mas meu Deus do céu, eu não aguentava mais ver a cara desse cara. Pelo menos agora a gente viu outra pessoa, né? Alguém pior do que ele. Mas a gente viu outra pessoa. Então, você vê o tamanho dessa história que eles estão construindo no background de um filme do Homem-Aranha e tudo isso sem tirar o protagonismo do Homem-Aranha. Porque era um problema, né? Talvez pudesse ser um filme com muito personagem, tentando contar essa história da Jean Grey, tirar o protagonismo do Miranha, mas não. Foi o filme que mais deu protagonismo ao Miranha. E é também, pensando em mercado pra Marvel, muito bom. Apresentar essa história aqui pra quem tá indo só assistir um filme do Homem-Aranha e nem sabe o que são mutantes, X-Men, que porcaria é essa? Na hora lá na frente que eles botarem um trailer dos mutantes, dos X-Men, e aparecer a Jean Grey, esse público geral vai olhar e falar, opa, eu já conheço essa menina aqui, ela apareceu, onde foi que ela apareceu mesmo? No filme do Homem-Aranha. Então você vê como ajuda. E é muito legal ver essas conexões aqui. Então parabéns pra Marvel, foi um grande acerto e grandes coisas estão pelo caminho, estão chegando, tá bom? E pra não perder mais nada, aqui nesse canal, já se inscreve e aqui na tela, ó, estão aparecendo outros vídeos com filme inteiro explicado, com todos os spoilers, pós-créditos, final explicado e muitos outros vídeos que ainda vão sair, vai tudo aqui pra playlist. Então clica aí e assista os nossos outros vídeos que tá tudo completaço.